Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu lerei apenas um versículo bíblico, mas farei uso aqui de outras passagens. Não é muito meu perfil pregar sermão tópico ou temático, me considero um pregador expositivo, mas às vezes a gente é bom mudar um pouco aí a metodologia de exposição da Palavra de Deus, até porque o assunto que irei tratar esta noite exige de nós que lancemos mão de outras passagens, amém? Eu vou falar com vocês esta noite sobre os propósitos de Deus nos sofrimentos. Os propósitos de Deus nos sofrimentos. E de saída eu gostaria de ler João capítulo 16, versículo 33, passagem muito conhecida de todos nós. Diz assim a palavra de Deus, o Senhor Jesus, são palavras do Senhor Jesus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode ler comigo este versículo bíblico, a partir do verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, ó Deus, que é verdadeira, que é eficaz, que é mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir, ó Deus, os propósitos do coração. Pedimos que o Senhor instrumentalize a tua palavra nesta noite para a edificação da tua igreja. Que cada pessoa que entrou aqui esta noite, ó Deus, não saia sem ter a certeza no coração de ter ouvido a tua voz. Esta é a minha oração, Jesus. Fala conosco, ó Pai. Venha, Deus, trazer conforto, alento, ó Deus, àqueles que estão vivendo dias difíceis, dias de dores, dias de desolação, dias de angústias na alma. Que o Senhor dê a eles, ó Pai, o escape, que o Senhor dê a eles a fé, a confiança necessária, Senhor, para vencer todas as coisas, pois assim a Tua palavra nos garante que tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua iluminação do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, ao ler esta passagem das Escrituras Sagradas, nos deparamos aqui com duas verdades insofismáveis, incontestáveis, que estão presentes diante de nós e do nosso dia a dia. Quais são elas? A primeira verdade que o Senhor Jesus afirma aqui, que é insofismável, acerca da qual não podemos nos excusar, nos fugir ou negligenciar, é que no mundo passais por aflições. Esta é uma verdade presente na vida de todos nós. Basta eu olhar para esse auditório aqui e saber que atrás da sua história, atrás da sua vida, há trajetórias de sofrimento, de dor. Quem nunca aqui, por exemplo, sofreu a dor da traição? Quem nunca aqui sofreu a dor do luto? Pode ser que você ainda não sofreu, mas um dia você irá sofrer. Tenho certeza absoluta disso. Ou sofrerá enquanto enlutado, ou será o próprio defunto ou o próprio morto. Mas é uma coisa que não podemos escapar. Quem nunca aqui sofreu a dor, muitas vezes, do desarranjo familiar, a dor do abandono, a dor de uma expectativa que foi frustrada, a dor de uma desesperança que se instalou no coração, a dor, muitas vezes, de não ter uma oração respondida da maneira como você esperava, a dor de um filho que sofre, a dor de uma enfermidade, a dor de um coração angustiado em relação a situações diversas que acontecem nas nossas vidas. Meus queridos irmãos, se há uma verdade insofismável presente nesse texto aqui, é que no mundo nós passamos por aflições. Queira você
Ou não, você irá passar e você passa, e já passou, e poderá passar ainda por muitas aflições. Mas, meus queridos, ainda há uma segunda verdade insofismável também nestas palavras de Jesus. Se por um lado é verdade que no mundo passamos por aflições, por outro lado é verdade também que Jesus venceu o mundo. Ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É verdade, sim, que sofremos a dor do luto. É verdade, sim, que sofremos a dor da traição. É verdade, sim, que sofremos a dor da crise financeira. É verdade, sim, que sofremos a dor da traição. É verdade, sim, que sofremos a dor do abandono. É verdade, sim, que sofremos a dor de um casamento que vem se desfacelando ao longo do tempo. É verdade, sim, que sofremos a dor do desafeto, do desamor entre pais em relação aos filhos e de filhos em relação aos pais. Mas é verdade também, meus queridos irmãos, que Jesus venceu o mundo. Essa é uma verdade também que não podemos negar. É uma verdade insofismável. É uma verdade que Jesus realmente viveu, praticou e nos garante aqui através da sua palavra: eu venci o mundo. É por isso que diante das dores, é por isso que diante das lutas, é por isso que diante dos sofrimentos, é por isso que diante do luto, é por isso que diante das enfermidades, sejam elas quais forem, é por isso que diante das crises financeiras, é por isso que diante da corrupção, é por isso que diante da maldade humana, nós podemos ainda ter esperança, ter bom ânimo, ter paz. E essa é a perspectiva que Jesus quer passar para nós. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das aflições, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos sofrimentos, nós podemos ter bom ânimo, nós podemos ter paz. E Jesus, ele tem autoridade para dizer para o enlutado: tenha bom ânimo. Ele tem autoridade para dizer para o endividado: tenha bom ânimo. Ele tem autoridade para dizer para aquele que vem sofrendo com um casamento falido: tem bom ânimo. Ele tem autoridade para dizer para o filho que foi recusado, que foi rejeitado: tem bom ânimo. Ele tem autoridade para dizer para qualquer pessoa que esteja passando por qualquer sofrimento, seja ele qual for: tenha bom ânimo. Jesus tem autoridade para dizer: tenha bom ânimo, em qualquer contexto, frente a qualquer circunstância ou em qualquer situação. Eu acho maravilhoso como Jesus vai na contramão daquilo que ninguém tem coragem de ir. Quando, por exemplo, ele chega lá frente ao túmulo de Lázaro, ele diz, tire a pedra. Mas como, Senhor? Tirar a pedra? Já faz 4 dias, já fede, o corpo está fétido, não tem como tirar a pedra, Senhor. Ele diz: não te disse que se você crer verás a glória de Deus? Ele tem poder para mandar tirar a pedra, porque ele diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele tem poder para dizer para Lázaro: assim, Lázaro, crê somente e verás a glória de Deus. E quando chega lá na casa de Lázaro, a menina já estava morta, e o povo todos pranteando, chorando a partida daquela menina, e ele tem autoridade para dizer: tem bom ânimo, não chorem, a menina não está morta, está apenas dormindo. Ele tem autoridade para dizer: tem bom ânimo. Ele tem autoridade para dizer para uma pessoa que está enferma: tenha bom ânimo. Ele tem autoridade para dizer para qualquer pessoa: ele venceu o mundo, diz a palavra de Deus, meus queridos irmãos. E o grande desafio para nós cristãos é nos identificarmos com esta verdade, especialmente no sofrimento, porque a palavra de Deus diz que Jesus também sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mas se ele sofreu, ele também foi vitorioso, porque ele diz: eu venci o mundo. Romanos 6, versículo 8 diz: e mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Precisamos nos identificar com Jesus, com esta verdade. Jesus não está aqui para enganar ninguém. A palavra de Deus não vem enganar ninguém. Talvez
você esperasse ouvir dizer, creia em Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos, você só terá êxito na vida, você só terá sucesso na vida, nada de mal sobrevirá sobre a sua casa, sobre a sua vida, você só terá bênçãos na sua casa e na sua vida. Mas Jesus não disse isso, ele diz, no mundo tereis aflições, mas a despeito do mundo você ter as aflições, ele diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo, e porque ele venceu o mundo, você pode vencer. Porque ele venceu o mundo, você pode vencer. Se nós nos identificamos com Cristo no seu sofrimento, podemos também nos identificarmos com ele na sua vitória. Jesus nos ensina, meus queridos irmãos, nesta passagem aqui, a ter um espírito otimista em relação ao sofrimento. Amém. Ele não diz para você negligenciar o sofrimento. Ignore o sofrimento. Tem muita gente que ignora o sofrimento. Ai, pastor, não quer nem pensar, né? O indivíduo que vai procrastinando, protelando os problemas da vida. Ah, não quero nem pensar nessa dívida aqui, nesse cartão de crédito que eu tenho que pagar. Não quero nem pensar nessa enfermidade que eu tenho aqui. Ele vai e fecha os olhos para o sofrimento. Jesus não ensina isso. Ele diz, no mundo vocês terão aflições. Mas ele nos ensina, meus queridos irmãos, a ter uma visão otimista a despeito de termos aflições do mundo. Olha, você tem aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. É isto que Jesus quer que você tenha no coração. Paz e esperança, otimismo em relação aos sofrimentos desta vida. E a palavra de Deus diz que o sofrimento na vida do cristão, ele tem propósito. O maior problema, às vezes, que enfrentamos, nesse trabalho de capelania, eu estava dando um curso de capelania lá em São Paulo, Ribeirão Preto, e passando alguns bizus, conforme o bombeiro diz, né? Algumas dicas na hora de aconselhar uma pessoa. E um erro crasso assim, que a gente comete, ou as pessoas cometem nesse ministério capelânico, ou nesse ministério pastoral de visita, de aconselhamento, de misericórdia em relação aos que sofrem, é tentar buscar a causa do sofrimento, a raiz do sofrimento. Foi exatamente o que os amigos de Jó fizeram em relação a ele. Jó, não faz sentido você estar passando por tanto sofrimento assim. Faça uma varredura aí, um exame de consciência. Veja se você praticou algum mal, se você pecou contra Deus, se você foi negligente, se você está vivendo uma vida impiedosa, se você fez alguma coisa de errado. E não há erro pior do que buscar a causa do sofrimento das pessoas. Às vezes, no intuito de ajudar, a gente acaba piorando a situação. A palavra de Deus no Novo Testamento nos ensina a não olhar para trás, mas a olhar para frente. Ao invés de você procurar a causa do sofrimento, eu não estou dizendo que o sofrimento não tenha causa, há muitos sofrimentos, e eu não quero trazer também uma fórmula aqui mágica e única para explicar todos os sofrimentos, porque isso seria muita falta de responsabilidade da minha parte, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o Novo Testamento, a despeito da causa do sofrimento, seja ela de causa de raiz pecaminosa, de ação maligna do diabo, ou da própria mão de Deus, o fato é que as Escrituras Sagradas nos garantem, meus queridos irmãos, que todo sofrimento na vida do cristão tem um propósito divino. E isso não podemos negligenciar. Ao invés de olhar para a causa, nós devemos olhar para o propósito. Olhar para aquilo que Deus espera de nós. E é sobre isto que eu quero pensar com vocês. Um famoso missionário chamado Hudson Taylor, ele escreveu o seguinte: o mal que Deus abençoa é para o nosso bem. E o bem sem sua bênção é ruim. Dará tudo certo o que parece errado, se cumprir a sua vontade no fim. O grande pensador Santo Agostinho, ele disse o seguinte: Deus só permite o mal que ele é capaz de transformar em bem. E a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, o verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu querido irmão, creia que os sofrimentos na vida do cristão servem a propósitos divinos. Creia no seu coração que o sofrimento que você está vivenciando hoje, que o sofrimento que você vivenciou no passado,
Eles guardam o propósito divino para a sua vida. Se você é um filho lavado e remido pelo sangue de Jesus, se você é um eleito de Deus, se você é um escolhido de Deus, saiba que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão dele. Antes que o seu corpo e os seus ossos fossem entretecidos no ventre da sua mãe, ele já te conhecia, ele já conhecia a sua história, já tinha registrado todos os seus dias no seu livro. Ele conhece a sua trajetória, ele conhece as suas dores, e creia que cada uma delas tem um propósito divino para a sua vida. Agora, meus queridos irmãos, a pergunta que nos cabe fazer para o Novo Testamento, também para o Velho Testamento, mas mais especificamente para o Novo Testamento, é: quais são os propósitos de Deus nos sofrimentos? Pastor, será que existe algum propósito de Deus nessa luta que eu estou vivendo hoje no meu casamento? Será que existe algum propósito de Deus no falecimento do meu filho? Será que existe um propósito de Deus nessa crise que eu estou enfrentando? Será que existe, pastor, propósito de Deus? Partindo da perspectiva neotestamentária, podemos catalogar aqui, meus queridos irmãos, ou subdividir, ou sistematizar, queira como você desejar, os propósitos de Deus nos sofrimentos em 3 categorias. Primeiramente, os propósitos de Deus nos sofrimentos para a minha edificação e para o meu crescimento. Em segundo lugar, os propósitos de Deus nos sofrimentos para a edificação e crescimento do próximo. E em terceiro e último lugar, os propósitos de Deus nos sofrimentos para a sua própria glória. Então, primeiramente, meus queridos irmãos, pensemos nos propósitos de Deus nos sofrimentos para a minha edificação e para o meu crescimento. Para isso, eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas, e eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência na leitura dos textos da palavra de Deus. O primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos está lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Olha que coisa mais subversiva, mais doida, mais deslocada que existe. O indivíduo dizendo aqui para os seus filhos na fé que eles devem ter motivo, né? Toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Outro texto que guarda estreita relação com este aqui, palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, quando ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança, disse ele aqui, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa é sabermos que os propósitos de Deus no sofrimento servem para a nossa edificação, para o nosso aperfeiçoamento na fé, para o nosso crescimento cristão. Eu não acredito, e eu digo isso aqui com toda a contundência e radicalidade que eu possa dizer, que um cristão cresça espiritualmente, que um cristão amadureça espiritualmente sem ser por intermédio do sofrimento. Foi o caminho que Jesus trilhou. Ele diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de dor, de morte, de sofrimento, meus queridos irmãos. E precisamos aprender a valorizar estes momentos que vivemos na vida de sofrimento para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Por quê? Porque, conforme disse Tiago aqui, a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Eu estava visitando essa semana um bombeiro que tinha acabado de ser preso, ali no 19º CPMIND. Estava lendo esta passagem para ele, porque ele estava extremamente ansioso, angustiado. Eram os primeiros dias lá na cadeia. Os primeiros dias são os piores numa prisão. A pessoa até cai a ficha, ela fica desesperada, quer falar com o advogado, quer falar com a família, quer buscar algum escape.
ou seja, a realidade ainda não caiu, né? A ideia de se estar numa prisão é algo realmente aterrador para qualquer ser humano. E ele angustiado, e ele precisava esperar, pelo menos a audiência judicial. E ali eu estava lendo esta passagem para ele: olha, meu amigo, deixa eu dizer algo para você. Você está aqui e você precisa aprender o seguinte: se Deus te permitiu que você viesse para cá, e eu não estou querendo entrar aqui na natureza do seu problema, se você praticou ou não um crime, que pode ser que não tenha praticado. Eu quero dizer que Deus pode usar esta situação aqui para fazer algo em você. Eu percebo que você está muito angustiado. Você deseja que Deus faça algo por você. E o algo que você deseja que Deus faça por você é que o juiz ou a juíza dê uma canetada lá, te inocentando. E você deseja isso ardentemente, desesperadamente, para hoje, se possível for. Mas a perspectiva de Deus não é essa. Deus deseja, antes de fazer algo em seu favor, Ele quer fazer algo em você. E a palavra de Deus diz aqui que a provação da nossa fé, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Li o texto para ele. Eu não sei quantos dias você irá ficar aqui. Pode ser que o juiz dê uma decisão, uma sentença positiva ou negativa. Eu não sei quantos dias você irá ficar aqui, mas eu quero dizer para você que a tua perseverança deverá ter ação completa. Há determinados sofrimentos na vida da gente que eles precisam cumprir o seu ciclo, a sua etapa. Vocês já imaginaram, por exemplo, se Deus introduzisse o povo de Israel nos 3 primeiros anos do deserto, que catástrofe que seria? Vocês já imaginaram se Deus decidisse entronar José como governador do Egito nos primeiros anos da sua jornada, sem passar pela casa de Potifar, sem passar pela experiência do cárcere, sem passar pela experiência da traição? Vocês já imaginaram se Deus decidisse chamar Moisés, quando ele já era príncipe do Egito, sem que primeiramente o levasse a uma experiência de deserto, de situações difíceis? Meus queridos irmãos, Deus deseja fazer algo em nós, através do sofrimento. E é isso que o texto está dizendo: para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Antes de Deus fazer algo em seu favor, antes de Deus te curar, antes de Deus curar o seu casamento, antes de Deus curar a sua vida profissional, antes de Deus te dar os seus sonhos, Ele deseja fazer algo no seu coração. E muitas vezes Ele instrumentaliza o sofrimento, as lutas e as dificuldades para te aperfeiçoar, para te tornar um ser íntegro e em nada deficiente. E outra palavra de Deus diz que esta mesma perseverança produz experiência. É no sofrimento que você tem experiência. São nas lutas que você tem experiência. Eu já contei meu testemunho aqui várias vezes, mas se tinha algo que eu não entendia, não via propósito nenhum, era no fato, por exemplo, da minha esposa ter sido tomada de uma doença horrorosa chamada depressão, e eu, concomitantemente, ser também tomado por uma doença chamada síndrome do pânico, os dois tomando remédio e sofrendo. Eu falei: meu Deus, isso é inconcebível para mim. Tudo bem que eu não seja pastor da teologia da prosperidade, mas eu não creio nessas coisas. Mal nenhum sobrevirá sobre a minha vida. Qual o propósito disso? E quando fui nomeado capelão do Corpo de Bombeiros, quando já estava sarado, e a minha esposa também, começaram a chegar até o meu gabinete uma dezena de militares lá com problema de depressão e síndrome do pânico. E o Espírito Santo falou para mim: meu filho, foi necessário que você passasse por aquilo ali, para que hoje você tivesse condições de ajudar as pessoas que estão aqui diante de você. E a gente não entende isso, né? Mas Deus quer nos aperfeiçoar. Experiência lá como síndico, que coisa maravilhosa, né? O camarada chegou para mim e falou: rapaz, isso é a maldição da sua vida, né? Se ser síndico, foge disso aí, rapaz. Como é que você foi cair numa esparrela dessa, numa situação dessa? E eu falei: graças a Deus, tudo propósito e certo então, porque meu objetivo é ser igual a Jesus. E ele virou para mim e disse: mas Jesus era síndico? Eu disse: não, mas você não disse aí que só tem que esse trabalho é só maldição? Jesus veio nessa terra para ser maldição no meio do seu lugar, para que hoje eu tivesse paz e tranquilidade. E você também. E hoje eu sou síndico para que a maldição
de ser síndico recaia sobre mim para que você possa dormir em paz enquanto eu resolvo todos os pepinos do prédio, todas as dificuldades do prédio. Então, nesse sentido, eu sou parecido com Jesus. Porque só assim a gente cresce. Já pensou se Moisés, melhor dizendo, José, visse suas experiências de traição, mulher de Potifar lá que o traiu, foi parar na prisão só como desgraça, sem propósito nenhum. Deus convergiu aquilo tudo em benefício dele, para prepará-lo como governador do Egito. E nós precisamos ter este entendimento, meu querido irmão, que todo sofrimento na vida do cristão serve a um propósito divino. Amém? Seja para correção, seja para aperfeiçoamento, seja o que for, nada acontece na vida do cristão sem um propósito divino. Creia nisso. Provérbios 3, versículo 11 a 12 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer o bem. Amém? Isso aqui quebra aquela ideia de que as dores que vêm na vida da gente, elas têm raízes demoníacas, têm causas demoníacas, ou de pecado. Não, às vezes vem dores na vida do cristão para corrigir. Você lendo o meu irmão, teve uma época que ele estava meio assim, afastadão, lá dos Estados Unidos. Eu falei: rapaz, tu é um filho de Deus, selado com o Espírito Santo. Você está achando que Deus vai deixar isso barato? Ele te ama demais para não te corrigir, para não te consertar, né? Eu digo aqui que crente, quando busca fazer as coisas erradas, dá tudo errado, né? A coisa na vida dá tudo errado. Ele não consegue vencer, né? Porque Deus corrige a quem ama, diz a palavra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10 diz: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Já imaginou isso? Deus permitindo a Satanás colocar um espinho na vida de um dos apóstolos mais admirados do Novo Testamento, mais temente, alguém que é padrão dos fiéis. Pois é, Deus permitiu a Satanás colocar um espinho na carne dele para os esbofetear, a fim de que não se exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que se afastasse de mim. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, nas lutas, nas dores. Como é que eu vou ficar forte se não passar por essas experiências? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Isso é coisa de gente doida mesmo, crente em Jesus. O mundo não entende isso aqui, irmãos. Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, sabe que todo mal que sobrevém, ele conspira ao nosso favor, ele tem um propósito divino. Nós não vivemos as dores deste mundo como os ímpios, né, cujas aflições parecem vir pelo acaso. Não. Todas as aflições na vida do justo servem a propósitos divinos. Segundo lugar, os propósitos de Deus nos sofrimentos para edificação e crescimento do próximo. Meus queridos irmãos, as dores que vivemos nesta terra, os sofrimentos que vivemos neste mundo, tem um propósito também de abençoar a vida do outro. Não é só de edificar a sua e trazer crescimento para a sua, não. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha só, ou seja, no momento de angústia, no momento de sofrimento, eu experimentei o conforto, o consolo de Jesus, o consolo do Pai, que é o Deus de toda a consolação. No momento em que atravessei o vale da sombra da morte, eu pude desfrutar da presença divina ao meu lado. No momento em que fui traído pelos meus inimigos, ou eles se levantaram contra mim, eu pude experimentar confiança, segurança, o livramento de Deus para a minha vida. E agora eu estou legitimado, agora eu estou autorizado a dizer para qualquer pessoa qualquer pessoa que esteja passando por sofrimento ou por angústia: creia, eu passei por isso,
Deus é poderoso para te livrar. Deus é poderoso para te confortar. Deus é poderoso para te sustentar. Creia que Deus é poderoso para te dar escape. Creia que Deus é poderoso para te sustentar nesse momento de dor. Porque eu mesmo passei por isso e eu também fui abençoado. Eu fui livrado pelas mãos divinas. Eu fui fortificado por Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode também, meu querido irmão, em nome de Jesus. Precisamos ter esta ideia. Como é bom ouvir testemunhos de pessoas que já trilharam caminhos de sofrimento e que venceram. Davi, por exemplo, que foi traído de maneira terrível por Saul, mas que aprendeu a depender de Deus, a confiar em Deus, não fez inimigos, meus queridos. Eu acho isso tão bonito na vida de Davi. Ele teve Saul nas suas mãos, mas ele temeu a Deus, ele confiou na justiça de Deus, não na justiça das próprias mãos. E porque ele confiou na justiça de Deus, Deus o entronou como rei de Israel. Não é sua força, não é a sua habilidade, não é pela violência, diz a palavra de Deus, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Só quem viveu, experimentou isto, pode consolar os outros. Estão se levantando contra você? Tem armado ciladas contra você? Quero dizer para você que eu passei por isso, eu vivi por isso. E Deus me deu escape, eu confiei em Deus. Ao invés de confiar na minha astúcia, ao invés de confiar na minha capacidade, ao invés de confiar na minha força, ao invés de confiar na minha inteligência, eu decidi confiar em Deus. E Deus foi fiel. Deus me livrou. Deus me guardou. Deus me sustentou. E eu quero dizer para você com absoluta certeza que Ele pode fazer isso também na sua vida. É para isso que o sofrimento serve. Para você também compartilhar isso. Não deixe de falar do sofrimento. Às vezes a gente é tão generoso nos testemunhos com a gente mesmo, né? A gente só gosta de contar as bênçãos, as vitórias, né? Oh, Deus me abençoou, né? Passei no concurso, né? Deus me abençoou com uma mulher maravilhosa. Mas quanto sofrimento você teve que trilhar até chegar onde você está? E às vezes a gente não conta isso para ninguém. A gente vê o sucesso na vida do outro, do irmão, e a gente pensa que foi algo automático, de um dia para o outro. Mas não é verdade. E a gente precisa aprender a compartilhar as dores também, os sofrimentos, as dificuldades, para as pessoas saberem que esse Deus nos livra mesmo. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 4 ao 10. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos. Olha que palavra forte. O apóstolo Paulo está se recomendando, ou recomendando a ele e os seus discípulos, a os cristãos de Corinto, no que diz respeito aos seus sofrimentos. Ele diz, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores ou sendo verdadeiros, como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ele está falando da vida dele aqui. Ele está trazendo um extrato da história dele, do sofrimento dele, das lutas dele. E ele está dizendo a vocês, eu recomendo a minha história. A vocês eu recomendo a minha via crucis. A vocês eu recomendo os meus sofrimentos. A vocês eu recomendo as minhas dores. A vocês eu recomendo as minhas prisões. A vocês eu recomendo a minha longanimidade, a minha bondade no Espírito. A vocês eu recomendo a minha vida. E não tem nada mais poderoso para a edificação do irmão do que vidas experimentadas em Deus, vidas que experimentaram o escape de Deus, o conforto de Deus das angústias, o livramento de Deus em frente às dificuldades. Não tem nada mais poderoso, meu querido irmão.
nome de Jesus. Eu digo para as pessoas que Deus é fiel, amém? Olhando para o meu sofrimento, né, que eu vivi, eu digo, Deus foi fiel. E Ele deu resposta a todos eles. Eu questionava Deus, por que isso, por que aquilo? Deus deu resposta a todos eles. E hoje eu compartilho isso com as pessoas. Já compartilhei algumas vezes aqui, meus queridos irmãos, porque não tem presente maior, não tem mecanismo maior, não tem instrumento maior de conforto, de consolo, de esperança para a vida do próximo que está vivendo um momento de sofrimento do que a nossa própria experiência, do que as nossas próprias lutas e do que essa experiência de receber o escape, a bênção, a proteção de Deus, o livramento de Deus, o conforto de Deus. Mas por último, os propósitos de Deus nos sofrimentos também servem para glorificar o seu nome. São sofrimentos para a glória de Deus. Eu gosto muito desse texto de João capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Diz, caminhando Jesus, viu um cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, pergunta clássica de judeu e de crente nos dias de hoje, mestre, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? O indivíduo está preocupado em descobrir qual é a causa da miséria, do sofrimento do outro. Foi pecado. Eles já partem do pressuposto que foi pecado. Não perguntam nem se foi pecado. Eles estão querendo saber, curiosos em saber quem foi que pecou. Se foi o cego ou se foram os seus pais. Mas Jesus muda completamente a ótica deles, respondendo, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? João capítulo 11, versículo 4, diz que ao receber a notícia de que Lázaro havia falecido, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Saiba você, meu querido irmão, saiba você, minha querida irmã, que o sofrimento que você está vivendo hoje, a luta que você tem enfrentado hoje, será instrumento de Deus para glorificar o nome dele. Amém. O nome dele será glorificado nas suas dores. O nome dele será glorificado nas suas angústias. O nome dele será glorificado na sua depressão. O nome dele será glorificado na desgraça que está se instalando na sua casa. Porque ele faz nova todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus usará, meus queridos irmãos, e ele usa todo o nosso sofrimento para glorificar o seu santo nome. 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Desculpa, está lendo tantos textos aqui, mas é o mínimo que a gente pode fazer em relação a um tema tão importante quanto esse. Ele diz, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém. Tudo é para a glória de Deus. Amém? A sua vida é para a glória de Deus. Amém. Às vezes a gente fica pensando só na gente, né? Não, é tudo para mim, é o meu crescimento. Não, meu irmão. É para o seu crescimento em primeiro lugar. Mas a sua vida será um instrumento de Deus para abençoar outros que estão passando por essa experiência que você passou. Mas mais do que isso, há um propósito último, mais altaneiro do que esses dois, que é glorificar o nome de Deus. Que é glorificar o nome de Deus. Que é glorificar o nome de Deus. Que a sua vida, meu querido irmão, seja este instrumento, esta bênção para glorificar o nome de Deus. Deus será glorificado nas suas dores. Eu quero dizer isso aqui esta noite. Como servo de Cristo Jesus, como alguém que já trilhou também caminhos de dores, de sofrimentos. Ele diz, pastor, mas o senhor é tão jovem. É verdade, mas eu estou com estigma de velho. Eu estou brincando, o pessoal diz que eu estou com estigma de velho. Porque o pessoal olha para mim e fala, poxa, capelão do bombeiro, eu pensei que capelão era um senhor de idade, com cabelos grisalhos, fica naquela frustração. Pastor, eu pensei que pastor também fosse um senhor de idade. Síndico é coisa de aposentado, rapaz. O que você está fazendo como síndico? Estou com estigma da velhice. Mas, meus queridos irmãos, sou novo, mas
trilhei caminho de sofrimento, e eu quero dizer para você aqui, em nome de Jesus, que Deus tem escape para a sua vida, que Deus tem conforto para a sua vida, que Deus tem consolo para você, que Deus vai te fortalecer, que Deus vai te engrandecer. Não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, não é pelo seu poder. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol, ao meio-dia. Ele diz, não te impacientes contra aquele que pratica a maldade. Ele diz, te aquieta, te emudece em relação ao juízo do justo. Deus te dará livramento, Deus fará justiça em seu favor. Em nome de Jesus, creia nesta palavra, meu querido irmão. Não pense você que é você que vai mudar a sua história. Não pense você que é você que vai garantir o sucesso da sua vida profissional, do seu casamento, da sua capacidade de ser pai, de ser marido. Creia que é Deus que te dará esta bênção, é Deus que te dará este escape, é Deus que te dará esta graça, é Deus que te dará este conforto, é Deus que te dará este livramento. Creia nisso em nome de Jesus. Creia que o teu sofrimento serve a um propósito divino nesta terra. Não pense que você está aqui no acaso, de que as coisas ruins sobrevêm sobre a sua vida sem a permissão de Deus. Ele é onisciente, Ele conhece todos os nossos caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu já conheces todas, diz o salmista. Ainda que eu fuja para o mais profundo abismo, lá estarás. Ou toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá minha verdade guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece todos os seus caminhos, Ele previu tudo antes de todas as coisas. Ele sabe quais são as suas dores, Ele sabe quais dores você ainda terá, mas saiba em nome de Jesus que toda a sua história serve a um propósito divino. Deus irá arredondar tudo isso para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Aí você fala, pastor, mas eu errei por responsabilidade, por culpa minha. Nem que seja para te corrigir, para te fazer crescer. Faça de cada tropeço uma oportunidade de crescimento em nome de Jesus. Deus pode redundar todas as coisas como bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Se algo que Deus tem me ensinado é me silenciar diante dos meus algozes, a não bater quando me bate numa face, a não viver o espírito da lei olho por olho, dente por dente. É entregar, é orar, é abençoar. Está aqui, o Filipão sabe disso, né, Felipe? Está lá, estava lá como síndico, levantaram 2 ou 3 lá para me caluniar, fazer uma coisa. Eu não precisei fazer nada. Deus levantou a assembleia toda para me proteger lá, para me abençoar, porque eu decidi confiar em Deus. Esse negócio de fazer justiça com as próprias mãos é a pior desgraça na vida do crente. Confie em Deus. Quem é que governa a sua história, meu querido irmão? Quem é que dirige a sua vida? É Deus. Saiba que Ele... O salmista Davi diz, né, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vinda, a quem temerei? Ainda que os malfeitores me sobrevenham para me destruir, meus opressores e inimigos, são eles que tropeçam e caem. Você não colocou tropeço não, mas eles tropeçaram por providência de Deus. Ainda que se instale contra a minha guerra, não atemorizará o meu coração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A sua preocupação é uma só: busque a Deus. Seja íntimo de Jesus, ame a palavra de Deus, ame o seu inimigo, abençoe aqueles que te amaldiçoam, faça o bem àqueles que te conspiram o mal. Viva confiado em Jesus, porque se tiver que acontecer justiça, meu querido irmão, essa justiça não virá de você, tenha certeza disso, não virá de juízes humanos, ela virá de Deus. Deus pode até usar o juiz, Deus pode até usar outras pessoas, mas em última instância, ela vem de Deus. Tudo isto para a glória de Deus. Amém. Deixa eu terminar esta mensagem fazendo uma pergunta. Você tem vivido dias difíceis? De dores, de sofrimento? Certamente há pessoas aqui neste auditório que têm vivido experiências amargas, dolorosas, seja no casamento, relacionamento com o filho, no trabalho, está desempregado, um chefe perverso que tem tentado te prejudicar a todo custo. Eu não sei qual é a natureza do seu sofrimento, mas eu quero terminar essa mensagem dizendo que Deus tem um propósito divino para tudo isso. Ele quer te fazer uma pessoa mais íntegra, Ele quer usar esse sofrimento para a sua edificação, para o seu crescimento. Depois disso tudo, Ele quer te usar como instrumento dEle para trazer conforto a outras pessoas. E por último lugar, Ele deseja usar a sua história
de sofrimento para glorificar o nome dele, porque ele faz todas as coisas. Ele muda todas as coisas. Quando José, que tinha sido traído pelos seus irmãos, que tinha sido traído pela esposa de Potifar, caluniado, que tinha sido traído e esquecido pelo copeiro do rei, pensou que a história dele já estava se findando, que aquilo tudo não fazia sentido nenhum, quando a esperança estava se esvaindo do seu coração, de repente Deus muda a história daquele indivíduo. E ele pôde louvar o nome do Senhor. Deus o coloca como governador. E aquele ato de colocar José como governador foi uma bênção não só para ele, mas foi uma bênção para os próprios irmãos que o traíram, foi uma bênção para o seu próprio pai, para a sua própria casa, porque Deus tem propósito divino nas nossas dores e nos nossos sofrimentos, meus queridos irmãos. Vamos ficar em pé.